Fala galera, quem está falando com vocês aqui é o professor Ronan e hoje nós vamos dar início aí a uma série de aulas sobre a Grécia Antiga, tá? Então, nenhum povo, pessoal, da antiguidade ocidental tenha valorizado tanto a lógica e o raciocínio quanto os gregos antigos. Por isso que é tão fascinante o estudo aí da Grécia. Bom, pessoal, aqui nós temos a divisão da Grécia Antiga no século 6 a.C. Tá? Então aqui já é importante a gente começar a fazer a observação de que a Grécia, pessoal, não era apenas a Grécia que a gente conhece hoje, que a Grécia, o país Grécia hoje, é essa parte mais laranja aí no centro do mapa. Então a Grécia era um conjunto de povos que habitava aí diversas regiões, né, da Europa, até mesmo da Ásia. Então a gente está vendo aí três partes da Grécia, né? A parte laranja, que é a Grécia continental, a parte verde, que são essas ilhas aí, que é chamada de Grécia insular, e também, pessoal, tem essa parte roxa que fica na Ásia, chamada de Grécia Asiática. Tem uma quarta parte também, pessoal, que não aparece aqui nesse mapa, que fica ali na Península Itálica, ali onde tem aquele formato ali de uma bota. Ali também foi colonizado ali por um povo grego, que deu até origem, né, ao povo romano. Tá? Então a Grécia Antiga estava dividida nessas três importantes regiões aí, que é a Grécia continental, que esse pessoal aí, galera, dessa parte laranja, era que se consideravam os verdadeiros gregos. Então a raiz da Grécia, né, eles se consideravam aí, e eles costumavam tratar os demais gregos aí de forma pejorativa, tá? Então, ó, a Grécia insular, que a gente falou, essa parte verde aí, eram as ilhas do Mar Egeu e do Mar Jônico. E a Grécia asiática, que é aquela estreita faixa de terra situada ali na Ásia, tá? Na Ásia Menor, onde fica, por exemplo, uma cidade que nós vamos falar bastante dessa aula de hoje, que é a cidade de Troia. Pessoal, eu voltei o mapa para vocês agora para a gente poder se atentar um pouquinho mais na Grécia insular. Se vocês observarem, existe uma dessas ilhas aí que se destaca pelo seu tamanho. Ela é maior do que as outras ilhas aí, que é justamente a ilha de Creta. Tá? Então, pessoal, os gregos eles eram formados aí por povos de mistura de vários outros povos diferentes, de regiões diferentes. Tá? Então, o primeiro povo que influenciou a Grécia vivia mesmo nessa ilha de Creta aí. Tá? Então, ela, como a gente falou, é a maior ilha do Mar Egeu e elas produziam cereais, criavam gado, durante o início viviam aí da subsistência, tá? E essa sociedade, pessoal, ela passou a crescer, a se desenvolver em torno dos palácios. E o principal palácio, pessoal, era o Palácio de Knossos, que acabou virando aí uma cidade também, se desenvolveu aí em torno desse palácio. Então, pessoal, Creta, como nós falamos, tá? Ela passou a ser governada por um rei, então centralizou todo o poder na mão dele, que cobrava impostos aí da população. E, pessoal, como a gente falou, o principal palácio, haviam vários palácios na ilha de Creta, mas o principal palácio aí era Knossos, tá? Então, esse aí era o palácio mais rico que mais se desenvolveu. Tá? Então, acabou virando a maior e a principal cidade da ilha de Creta. E aí, pessoal, ele tinha uma rica produção artesanal, o que fazia com que ele viajasse constantemente aí pelos outros territórios gregos e começasse a conhecer mais os outros povos. E a gente vai até ver em questão de conquistar e ser conquistado, como era a filosofia dos povos antigos, dos povos guerreiros antigos. Imagem, pessoal, vai falar aí pra gente sobre o mito, né, sobre uma lenda que se desenvolveu em Creta, que é a do Teseu e o labirinto. Então a gente está vendo aí, pessoal, na imagem, tá, o jovem entrando no labirinto, que é o herói lendário Teseu, que é uma das principais figuras da mitologia grega. Então, pessoal, conta a lenda que Teseu derrotou o terrível Minotauro, que é esse monstro aí com a cara de touro que vocês estão vendo, um monstro que vivia nessa ilha de Creta, metade homem e metade um touro furioso.
Só que, pessoal, diz a lenda que o rei cretense, que chamava-se Minos, exigia que a cada 7 anos fossem enviados até a ilha de Minos 7 rapazes e 7 moças atenienses. Então eles tinham que ir aí, ó, para a ilha de Creta. Eles eram postos, pessoal, dentro desse labirinto, que era uma construção aí, ó, repleta de quartos e corredores que enganavam tanto as pessoas que elas jamais conseguiam encontrar a saída. Então, pessoal, dentro do labirinto estava o Minotauro que devorava os jovens. Só que Ariadne, pessoal, que era filha do rei de Creta, apaixonou-se pelo jovem Teseu e resolveu ajudá-lo. Deu a ele, pessoal, um novelo de lã. E aí Teseu, ele amarrou essa ponta do novelo na entrada do labirinto e foi caminhando e desenrolando o novelo. E aí, pessoal, com isso ele sabia perfeitamente como retornar ao ponto de onde ele saiu, né, ao ponto de partida. Aí dessa maneira ele acabou entrando no labirinto e matou o Minotauro e conseguiu regressar, voltar são e salvo. Por isso, pessoal, que até hoje existe uma expressão, não sei se todos conhecem, chamado de pegar o fio de Ariadne. Então, o que quer dizer essa expressão, pegar o fio de Ariadne? Quer dizer, pessoal, encontrar o caminho certo para resolver seus problemas, tá? Bom, pessoal, uma curiosidade que nós temos sobre o povo cretense é que eles tinham conhecimento da escrita, principalmente no ramo do comércio. Só que essa escrita, pessoal, que era chamada aí de linear A, ela foi uma escrita, depois de aprofundar os estudos, ela não era uma escrita do ramo grego, tá? Ela não tinha relação, não tinha raiz no grego. Tá? Então, assim, eles tinham um intenso comércio marítimo, como a gente falou, até por isso desenvolveram uma escrita para eles. Tá? E aí acabou, pessoal, como eles sempre viajavam, ele acabou estendendo os domínios dele para a Grécia continental, onde ele observou, né, nesses comércios marítimos, pontos fracos nas cidades e conquistou aí outros povos. Bom, a imagem, pessoal, mostra uma dama cretense, tá? Com uma espécie aí de uma oferenda, o que era muito comum lá na Creta, tá? Então, ó, na sociedade cretense, uma das poucas sociedades antigas da época que não havia escravidão e que também a mulher, pessoal, tinha um certo papel de destaque na sociedade. Então, a mulher não vivia oprimida. E outra característica importante, né, além dessa liberdade da mulher e além de não haver escravidão, é a questão da religião deles. Eles eram politeístas, né? Logo eles acreditavam em vários deuses. Mas, pessoal, por volta aí dos anos 1900 a.C., a Grécia começou a ser ocupada por outros povos, né? Povos ali de origem asiática. E dentre esses povos, pessoal, destaca-se o povo dos aqueus. Tá? Então, pessoal, os aqueus fundaram várias cidades no sul da Grécia e logo no sul da Grécia está a ilha de Creta. Tá? Então, aí a principal cidade construída pelos aqueus é a cidade de Micena. Pessoal, a cultura cretense somada com a cultura dos aqueus é chamada na história de cultura micênica. Por que chama de cultura micênica? Porque vem do nome de Micenas, que é a principal cidade construída pelos aqueus. É a principal cidade aqueia. E aí, pessoal, foram os aqueus que dominaram e conquistaram a ilha de Creta. Tá? E a característica em comum, tanto dos aqueus quanto dos cretenses, pessoal, é que o principal centro para eles de riqueza também eram os palácios. A Micenas era um palácio que também virou uma cidade, a principal cidade aqueia, assim como que nossos e os cretenses. Aí, ó, nós temos a imagem do Palácio de Micenas. Observe que ele está localizado aí no alto da colina, né, no alto de uma montanha, e em torno se desenvolveu a cidade, chamada cidade de Micenas. Observe que que há muros em voltas do palácio, o que mostra, né, que os aqueus já eram um povo preocupado com a questão da segurança, já era um povo guerreiro. Tá? Então, ó, ele era murado e construído no alto de montanhas, para facilitar a defesa, a questão de localização. O Palácio de Micenas, pessoal, era o principal palácio, que foi através dele que se desenvolveu aí também
a cidade. E, pessoal, os aqueus também tinham um conhecimento da escrita e era chamada de linear B. Essa escrita, pessoal, sim, essa aí que era uma escrita do ramo do grego, tá? Então, essa aí já tinha raiz grega. Bom, galera, lá por volta de 1200 a.C., um povo chamado de Dório invadiu a Grécia. Então esse povo, Dório, pessoal, ele era marcado pelo requinte de crueldade, era violência. Então, pela violência, eles incendiaram as cidades micênicas, escravizaram os habitantes e destruíram tudo o que eles não podiam aproveitar. Então, pessoal, foram os dórios que acabaram com os palácios dos aqueus. E uma curiosidade, pessoal, é importante, porque aqui foi considerado um período de atraso, um período negro na história cretense, na história da Grécia Antiga, porque os dórios, eles não tinham nenhum tipo de alfabeto. Então, tanto os cretenses já tinham desenvolvido um alfabeto, quanto os próprios aqueus. Então, pessoal, esse período que os dórios dominou toda essa região aí, ficou conhecido como Idade das Trevas gregas, porque não havia desenvolvido aí um alfabeto, tá? Então, pessoal, observação, foram um povo aqueus, tá? Onde tinha seu principal guerreiro ali, Aquiles, que conquistaram a cidade de Troia. Então, pessoal, agora a gente vai contar para vocês esse mito de Troia, essas lendas e essas poesias troianas, ok? Bom, peguei a imagem para vocês aí do filme, né? Só para vocês terem uma noção do que era o cavalo de Troia, tá, pessoal? Então vamos falar aí da Guerra de Troia. Bom, pessoal, como a gente falou, são mitos e lendas, tá? Então, assim, é um pouco mirabolante a história, mas vamos tentar entender. Certo dia, pessoal, um dia, três deusas do Olimpo, na Grécia, lugar onde moravam, né, as divindades gregas, disputaram para saber quem era a mais bela. Então, pessoal, nós temos a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, Atena, deusa da sabedoria, e Hera, que era a esposa de Zeus, que Zeus, pessoal, era o principal deus grego, tá? Então, o juiz era um jovem rapaz da cidade de Troia, que ficava lá na Ásia Menor, como nós vimos lá no primeiro mapa, tá? Então, pessoal, esse juiz era chamado de Paris. Cada uma, pessoal, das deusas queria ganhar a disputa. Por isso, as três ofereceram um presente para Paris. Hera, que era a esposa de Zeus, prometeu fazer dele um rei. Atena prometeu torná-lo o mais sábio dos homens. E Afrodite prometeu-lhe a mulher mais bela do mundo. E aí, galera? Como decidir isso aí, né? O poder, a inteligência ou o amor? O que vocês escolheriam? Não sei. Paris escolheu ficar com a mulher mais bela, tá? E ele deu a maçã para Afrodite. Só que, pessoal, o problema é que a mulher mais bela do mundo na época era Helena, certo? Que já era casada. Ela era casada, pessoal, com Menelau, tá? Então, que era um rei grego. Mesmo assim, a deusa cumpriu a promessa e ajudou Paris a ficar com Helena. E ajudou Paris a levar a Helena escondida para a cidade de Troia. Tá? Então, o acontecimento de levá-la escondida foi gravíssimo. Todos os chefes gregos foram solidários a Menelau. Eles juntaram suas tropas e rumaram aí para conquistar a cidade de Troia. E assim começou, pessoal, essa guerra de Troia. Como a gente falou, vai durar aí 10 anos. Havia muitos heróis gregos, guerreiros fortes. Tinha o Ajax, tinha destemidos como o Dimógenes, os líderes como Agamenon, pessoal, que era irmão de Menelau, também era apaixonado por Helena, tá? E também tinha um herói aí, né, um guerreiro polêmico, considerado o mais belo e o mais forte de todos, chamados de Aquiles. Tá? Então, os deuses, pessoal, tinha dado duas opções para Aquiles. Observe bem esse detalhe. O Aquiles tinha duas opções também lá pelos deuses. Morrer velhinho, depois de uma vida comum, igual a todas as pessoas, ou morrer jovem, porém coberto por glórias e por batalhas vitoriosas. E aí, pessoal, mais uma dúvida cruel. O que vocês escolheriam?
Pois é, Aquiles, ele preferiu a vida curta, mas cheia de emoções memoráveis. Ele queria ser imortal pelos seus feitos. Então, pessoal, ele lutou contra um leão e matou o principal herói troiano, que era irmão de Paris, chamado de Heitor, tá? Então, pessoal, essa batalha foi muito clássica, tá? Uma das maiores batalhas da antiguidade, onde, como a gente falou, Aquiles, que lutou como um leão, derrotou aí Heitor. Bom, galera, mas voltando aqui, até mesmo Aquiles, ele tinha um ponto fraco, como a gente está vendo aí na imagem, que era o calcanhar. Quando ele era um bebê, pessoal, reza a lenda que a mãe dele banhou num rio mágico. Então, a partir daí, todo o seu corpo estava protegido contra qualquer ataque de qualquer inimigo. O problema todo, galera, foi que para mergulhar o bebê no rio, a mãe teve que segurá-lo em algum lugar. E ela segurou justamente pelo calcanhar, certo? Pois é, galera, o calcanhar foi que aqui foi, né? O calcanhar de Aquiles, como ficou conhecido, era justamente o ponto fraco de Aquiles, tá? Então, pessoal, foi nele que o covarde Paris, né, como ele é chamado aí pelos gregos, tá? Porque assim, como a gente falou, a história é contada do ponto de vista dos vencedores. Então, o Paris atirou uma flecha envenenada e com isso, pessoal, ele conseguiu matar Aquiles, que morreu jovem, mas obteve a glória imortal que ele tanto almejou. Então, galera, no final de 10 anos aí, os gregos estavam exaustos. Foi quando Ulisses, um outro guerreiro, mostrou que a vitória não estava do lado da força, mas do lado da inteligência, galera. Então, Ulisses teve a ideia da construção de um enorme cavalo de madeira, que é o cavalo de Troia, né? O cavalo foi deixado de presente para que os troianos, enquanto os gregos embarcavam e iam embora, né, para casa, os troianos recebiam aí esse presente, que ficou conhecido na história, pessoal, como presente de grego. Tá? Então, o que é um presente de grego? Por que ficou conhecido assim, pessoal? Porque é o nome que nós damos para qualquer oferta que aparentemente é um bom presente, mas que na verdade vai arrebentar, pessoal, vai acabar conosco. Essa expressão vem desde os tempos lá de Homero, quando ele escreveu a Ilíada, a Odisseia, supostamente escreveu, né? Então os troianos, sem desconfiar de nada, pegaram o cavalo e colocaram dentro do muro da cidade, foi para dentro do castelo. Só que de madrugada, todos os troianos estavam dormindo, galera, depois de tanto comemorar a famosa fuga dos gregos. Foi quando os guerreiros gregos, que estavam escondidos aí dentro desse monstruoso cavalo de madeira, saíram em silêncio, mataram lá os sentinelas, os guardas que faziam a vigilância, e abriram o portão da cidade para a entrada dos companheiros que tinham retornado. Então, conforme o plano de Ulisses, assim, pessoal, Troia finalmente foi dominada. Bom, aqui, pessoal, a gente vai mostrar para vocês uma famosa oikos. Era como isso aqui foi representado, né, como supostamente seria, que era a forma de vida dos gregos na antiguidade, antes de virarem as cidades-estados. Então aqui, pessoal, eles viviam em grupos de família, né, eram grupos aí familiares, né, onde, pessoal, era uma organização social, tá? Então, galera, olha, é criada após o fim dos palácios. Então, acabou aquela cultura da sociedade desenvolver em torno dos palácios. Então, foram viver em grupos de famílias. Quem seriam esses grupos de famílias, galera? Seriam os pais, os primos, os avós. Então, eram essas grandes famílias, seus descendentes, os seus bens, como casas, terras e animais. E aí eles viviam nesses grupos, onde eles viviam de subsistência, onde tudo que eles plantavam, tudo que eles cultivavam era para todos dentro do próprio grupo. Bom, galera, com o passar do tempo, o chefe dessas oikos, mais poderoso, virou um rei, tá? Então, pessoal, desculpa, eram cidades, como a gente vê esses oikos aí, cidades cercadas aí. Essa formação
essa formação da oikos deu início aí às famosas cidades-estados, tá, pessoal? Porque observe, aqui dentro dessa oikos nós temos a figura do rei. O rei governava junto com uma assembleia de guerreiros. Essa assembleia de guerreiros, pessoal, constituía os homens mais fortes dentro de cada oikos. Então, eles ajudavam a tomar as decisões reais. Quando o rei precisava de algum conselho, ele pedia a assembleia dos guerreiros. E lembrando, pessoal, na história antiga, que esse conselho normalmente era para interromper guerras ou para gerar novas guerras. Então, era já uma questão de expansão territorial. A gente falou, deu início aí às famosas cidades-estados, tá? Cidades-estados gregas. Tá? Então, pessoal, também eram chamados de polis. Então, o que eram essas cidades? Pessoal, essas cidades eram cercadas aí de terras, com campos cultivados, tinha pastos para criar animais, florestas e casas de camponeses, tudo aquilo que funcionava, né, como uma espécie, assim, funcionava como uma espécie de um mini país. Então, uma cidade-estado pode ser considerada aí uma espécie de um mini país, tá? Então, cada cidade tinha seu governo, sua moeda, seus deuses, tá? Então, cada cidade-estado, pessoal, tinha sua autonomia em relação às outras cidades-estados, certo? Então, surgiram várias cidades-estados ali. Pessoal, é importante a gente visualizar que aparece escrito aí nas imagens a famosa Acrópole. Então, pessoal, além de um território agrícola e de um núcleo urbano, toda a cidade-estado grega possuía essa famosa Acrópole. Tá, mas e o que é essa Acrópole, pessoal? A Acrópole servia como uma defesa, era onde ficava, por exemplo, a Assembleia de Guerreiros. Mas também, pessoal, era um símbolo de unidade territorial. Então, ela tinha uma espécie de simbolismo político e militar dentro das cidades-estados gregas. Bom, galera, então houve, né, na história grega várias cidades-estados que se destacaram. Tebas e Corinto estavam entre essas cidades que mais se destacaram. Porém, pessoal, as mais importantes mesmo foram Atenas e Espartas, que serão o objeto da nossa próxima aula, da aula sobre Grécia Antiga, a aula número 2. Então, galera, até lá, um forte abraço a todos.